Primeira coisa é avaliar o cliente. Eu não prescrevo nenhum tipo de treinamento sem primeiro que eu conheça o meu cliente. Eu preciso primeiro estudá-lo, primeiro eu preciso saber quais são as suas disfunções que existem na vida dele. Antes de qualquer coisa, eu quero que você coloque de que cidade que você está me ouvindo. Eu vou deixar aqui um conteúdo muito importante para vocês que gostam de estarem treinando, que querem cuidar da sua saúde, porque nós sabemos da importância que é de nós estar se cuidando, não é verdade? E nós precisamos de dar um norte na sua nova rotina de vida, na sua nova qualidade de vida. As pessoas elas imaginam que só cuidar da sua saúde é quando nós estamos indo numa farmácia, quando nós sentimos uma dor e precisamos de tomar determinados remédios, e precisamos entender que a atividade física é de suma importância. Isso já é comprovado pela OMS, que a atividade física ela gera uma nova vida para um ser humano. O indivíduo precisa ter esse novo entendimento. E o que eu quero falar sobre isso? Eu quero despertar você que procura um profissional da área de educação física, que contrata um personal para que mude que dê uma nova rotina para você de vida. Uma das coisas que eu mais faço, todas as pessoas que me procuram. Primeira coisa é avaliar o cliente. Eu não prescrevo nenhum tipo de treinamento sem primeiro que eu conheça o meu cliente. Eu preciso primeiro estudá-lo, primeiro eu preciso saber quais são as suas disfunções que existem na vida dele. Eu preciso saber o período que ele está sem treinar, eu preciso saber o que é que ele come, eu preciso saber se ele tem alguma patologia. Dentro de tudo isso, eu agora prescrevo um tipo de atendimento para ele mais especial, dou um diagnóstico mais direcionado do que nós ficarmos no achismo. Um professor, ele precisa entender e saber quem é o indivíduo, quem é o seu cliente, que ele vai estar agora, a partir desse processo fisiológico, ele vai agora começar a cuidar dessa pessoa. E uma das coisas que eu mais faço é, primeiro eu avalio e depois eu inicio. E como é o início do meu atendimento? É trabalhar agora dentro do processo que eu identifiquei que há algumas disfunções, se ele não agacha com amplitude, se ele não abaixa corretamente, se ele não levanta de uma maneira com mais potência, se ele não tem uma corrida com um pouco maior de intensidade, se ele não tem muita força, tudo isso eu faço um apanhado e eu consigo dar uma identificação no seu treinamento. Então, a partir desse processo, eu descubro que o meu cliente ele não tem um agachamento na sua amplitude correta, na sua amplitude normal. Eu, então, começo a trabalhar mobilidade do quadril. Eu inicio o seu atendimento fazendo mobilidade do quadril. E dentro desse treinamento de mobilidade, a partir de 2 semanas, 3 semanas, a gente já começa a ter um resultado diferenciado do que foi nos primeiros dias. E o próprio cliente, ele consegue identificar isso. Olha, eu não me abaixava e agora, a partir do processo que eu comecei a treinar com o personal Romário Costa, ele identificou que eu tinha um quadril travado e ele conseguiu, com os trabalhos de mobilidade do quadril, ele destravou o meu quadril e eu já consigo agachar. Por quê? Partir do processo do agachamento. Porque todo ser humano, todo indivíduo, ele precisa de agachar. Ele não pode perder esse hábito. Nós sabemos que existem muitos relatórios que vêm para mim de médicos dizendo que a pessoa não pode agachar mais. Então, dentro disso, eu consigo buscar meios para que ele possa verdadeiramente não perder esse movimento. E com isso, nós exercemos com um trabalho avaliativo, fazendo um trabalho bem didático, um trabalho bem direcionado, para que ele possa verdadeiramente voltar a fazer seus movimentos de agachamento. A partir desse processo, eu vou agora para a parte do treinamento de força. Avalio ele os níveis de força que ele tem. E com isso eu descubro se o nível dele é muito alto, moderado ou nível muito baixo. Então, quando eu consigo identificar, eu começo a fazer trabalhos de força como prancha. Pode ser prancha para iniciante, pode ser prancha adaptado, pode ser prancha no solo. Posso fazer trabalho de flexão para iniciante, para intermediário, para avançado. Ou seja, existem meios que eu vou começar a lançar na mente do meu cliente que ele está progredindo.
Se ele estava fazendo a flexão na parede, eu começo a fazer agora a flexão no banco, flexão no step, até aí flexão no solo, flexão com o joelho no solo e depois flexão reto. E ele vai conseguir entender que houve um processo de crescimento dentro do seu treinamento e ele começou a ter resultados incríveis. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o que eu quero para o meu cliente, o que o meu cliente ele quer e o que eu posso oferecer para ele. Existem muitas pessoas que vêm para mim e falam que quer fazer trabalho tradicional, o trabalho de musculação. E eu consigo dizer para ele que a educação física ela é muito ampla, ela é rica no conhecimento, ela é rica naquilo que vai oferecer para o cliente. E o cliente precisa entender isso, que não é somente um trabalho de musculação tradicional que pode trazer um resultado. Então eu trabalho baseado em padrões de movimentos. Por que eu trabalho com padrões de movimento? Porque eu sei que na musculação você não vai conseguir identificar 13 níveis de padrões de movimentos que existem. Tem pessoas que me procuram que ela acha que é somente a cadeira extensora, ou a cadeira flexora, ou a cadeira abdutora que vai gerar resultado para isso. E é uma das coisas que eu não utilizo, principalmente para pessoas que querem emagrecer. Então eu trabalho baseado num padrão de movimento. Padrão de movimento na questão do agachamento, padrão do movimento na questão da passada, padrão do movimento na questão vertical, horizontal, padrão de movimento na questão do agachamento sumô. Então existem vários níveis de padrões de movimento, seja ele na posição concêntrica, excêntrica. Existe padrão de movimento que tem que estar passando para o cliente para que ele realmente pare para pensar. Alguns anos atrás, eu não faria mais esse movimento. Eu não fazia mais esse tipo de exercício, porque o tempo vai passando e a pessoa ela se acomoda e ela acha que o nível que ela chegou, ela não tem mais como voltar a fazer aquilo que quando ela era adolescente, quando ela era uma criança. Para isso existe também os padrões de movimento, para que você recupere os movimentos funcionais que você não fazia há anos atrás. Então é uma das coisas que eu trabalho muito, é nessa questão. Atleta meu tem que fazer exercícios com padrões de movimentos. Atletas meus têm que fazer exercícios corpo livre, sem máquina, porque quanto mais ele faz exercícios livres, mais uma intensidade ele gera para o seu treinamento. Quanto mais se faz treinamentos corpo livre, mesmo você pegando carga. Vou dar aqui um pequeno exemplo para você. A questão da pegada com halteres, né? Que você faz o agachamento e você consegue fazer o movimento de desenvolvimento unilateral. Existem pessoas que fazem esse movimento na academia, mas ela faz tradicional. Mas eu já uso ele de uma intensidade na sua combinação. Principalmente, como eu havia dito um pouco atrás, na questão da pessoa que quer emagrecer. Eu pego isso, eu trabalho dentro do emagrecimento, dentro do processo de hipertrofia e dentro do processo de um condicionamento físico também. O que importa é que eu preciso elevar o maior nível de intensidade do treinamento para que o cliente ou para que o meu aluno ele sinta-se à vontade para dizer que o treinamento está elevando a sua frequência cardíaca e ele está tendo um resultado melhor no seu dia a dia. Porque não vai ser a cadeira extensora ou abdutora ou a cadeira flexora que vai te elevar isso. Existem públicos diferentes, mas público que precisa entender que existem diferentes atuações na área da educação física. A educação física ela é rica. A educação física ela é ampla. Eu escuto muitas pessoas dizerem em vídeos, em entrevistas, em podcast, que a pessoa tem que fazer musculação, mas ela esquece de explicar, como eu estou aqui abrindo esse leque para você, dizer que a educação física ela é ampla. Existem muitos meios de gerar resultado
para um indivíduo. Não é somente a utilização de máquinas, mas a utilização do seu próprio corpo. Com o seu próprio corpo, você pode ter resultados incríveis. O diferencial é que precisa-se ter uma metodologia, precisa-se ter uma periodização, uma forma de aplicação naquilo que você tem de melhor para oferecer. E o que eu tenho de melhor para oferecer para vocês é que vocês precisam entender que não é somente um treinamento tradicional que vai te gerar um resultado maior naquela área que você tanto necessita, mas é essencial você fazer algo que eleve a sua frequência cardíaca. Por isso que eu opto e eu elevo o meu nível de treinamento o mais alto possível. Com tudo isso, com todo esse meu conteúdo que eu estou aqui passando para vocês, eu já vou aproveitando e dizendo, ó, se inscreve no meu canal, porque eu tenho certeza que vocês vão receber conteúdos riquíssimos em relação a todas as dúvidas que você tenha sobre emagrecimento. E foi para isso que eu me coloquei à sua disposição, para poder desconstruir tudo aquilo que é construído durante todo o período que você tanto busca um tipo de treinamento que eleve a sua autoestima, que te tire da zona de conforto. Eu fiz estudos com muitas pessoas que vinham até mim e diziam assim, professor, eu quero te contratar, mas o senhor trabalha em academia? Porque eu não gosto de academia. Eu respeito, não estou aqui para falar de academia, não estou aqui para falar mal das máquinas, não é isto. Mas o que eu quero dizer para você é que existem meios que podem te gerar maiores resultados, principalmente dentro daquilo que eu acabei de dizer para vocês. A máquina, ela não vai trabalhar padrões de movimentos. Então, se você tem 40 anos, se você tem 50 anos, se você tem 60 anos, se você tem 30 anos, você não pode se acostumar a ficar sentado e levantando o pezinho e depois ir para o celular. Você precisa fazer algo intenso. Você precisa fazer algo que gere resultado para você. Que você saia dali dizendo, verdadeiramente hoje eu treinei como nunca treinei na minha vida. Pois bem, eu espero que esse conteúdo tenha trazido para você um despertamento muito grande. E aproveitando, continua curtindo, compartilha todos os meus vídeos, porque vamos chegar a número de pessoas, vamos alcançar. Valeu? Fica aí essa orientação para vocês.